quiser também mandar lá no grupo suas redes sociais, se apresentar lá também para reforçar, isso é muito bom, tá? Vamos lá, então. Vamos lá, galera, falar sobre o quê? Sobre escrita de projeto cultural. Mas eu já vou resumir. Pode falar, Bia. Pode soltar a voz, meu bem. É a Bia, né? A Bia levantou a mão? Opa, oi. Tá me ouvindo? Sim. É porque eu troquei de notebook aqui para deixar aqui vocês. Olha, essa aula que você tá dando agora para a gente é a mesma que você fez de manhã? Isso, é a mesma da de manhã. É a primeira aula. Então tá bom, então. Obrigada, então não perdi nada. Não perdeu nada, tá tranquilo. Obrigada, desculpa. Imagina. Então hoje a gente eu vou passar rapidamente o cronograma do curso com vocês, tá? Hoje a gente vai falar sobre esqueleto de projeto. Vocês devem estar se perguntando o que é um esqueleto de projeto. Basicamente, gente, tudo que vocês fizerem bem feito nessa etapa da sua escrita e também o que vocês não fizerem pode ajudar ou ferrar vocês em todas as outras aulas e também em todas as outras etapas do seu projeto. Então, vamos dizer assim que hoje é a aula mais importante, a aula de planejar o seu projeto. Amanhã a gente vai falar sobre apresentação, justificativa, público-alvo e objetivos. Na quarta, a gente vai falar sobre contrapartida, plano de distribuição e acessibilidade cultural. Na quinta, a gente vai falar sobre cronograma, orçamento, ficha técnica. E na sexta-feira, que não está marcado aqui, é uma grande revisão do conteúdo do curso. E eu vou insistir mais ainda no conteúdo de hoje. E vocês vão entender o porquê, tá bom? Então, vocês devem estar se perguntando o que é um esqueleto de projeto. Bem, o esqueleto de projeto é o nome que eu dei, tá, para a fase que a gente chama de planejamento, que é a hora que você vai ter que responder algumas perguntas. Esse é aquele momento que você parou de sonhar. Primeiro a gente sonha com o nosso projeto, certo? Então, eu quero fazer um circuito de batalhas de rima, eu quero fazer um slam, um circuito de slam na minha cidade, eu quero fazer um lançamento do meu livro, eu quero produzir um grupo de pagode, fazer uma sequência de shows, eu quero produzir um álbum de rap, um álbum de rock, eu quero fazer uma exposição de grafite, quero fazer um baile de DJs. Exemplos aqui. Quero fazer um espetáculo. Nesse momento, é aquele momento que você vai deitar e você fica pensando, sonhando com o palco, com o dia do evento, com a sua apresentação. Depois disso, a gente vai vir fazer o que a gente vai fazer hoje, que é pegar esse sonho, destruir o seu sonho e transformar ele em algo factível. Quem trabalha comigo, eu tenho uma forma de trabalhar que eu mando um formulário para o artista, para o produtor, ele vai colocar as ideias dele, e aí, depois disso, eu vou criar um esqueleto. Que aí, com base na sua ideia, você tem que responder algumas perguntas. E aí, se você responder essas 6 perguntas, se você responder bem respondido, você não vai ter dor de cabeça. Você só vai ter os imprevistos que acontecem independente do que for, porque imprevistos vão acontecer. Tem uma frase que um camarada meu da cor, que ele também trabalha com evento e cultura há muito tempo. E sempre que a gente está trampando junto, a gente se vê numa visita técnica, a gente fala, e aí, Dezena, tudo certo, nada pronto, né? Porque basicamente é isso. Se você vai fazer um projeto cultural, as coisas só vão dar certo no dia, na hora, tudo só vai dar certo até o dia de acontecer. Você vai ter que resolver coisa, você vai ter que ver uma outra coisa. Por isso que a gente brinca, tudo certo, nada pronto. Então, família, você vai ter que responder. Quais são essas perguntinhas, né? Vamos lá, então, família. Vocês vão ter que perguntar aqui, ó. O que, como, quando, quem, por quê e quanto. Você respondendo isso, família, vocês têm o seu projeto. E calma, não para só por aqui, certo? Por que é importante o esqueleto? Porque é nesse momento que você vai planejar o seu projeto. Então, tudo que você pensar aqui vai te ajudar. E tudo que você esquecer aqui, na hora de executar, vai te atrapalhar. E eu costumo falar que a parte da escrita é a parte mais fácil. A parte da escrita é você falar bem da sua ideia. Então, se a sua ideia não for bem planejada, você não vai conseguir falar bem dela.
Então, na hora de justificar o seu projeto, se você não tiver um projeto conciso, souber o que você está fazendo, vai ser difícil de justificar, de defender o seu projeto. Ah, eu quero fazer uma batalha de rima. Beleza. Por que você quer fazer uma batalha de rima? Qual que é a importância da sua batalha de rima? Quem que vai fazer essa batalha de rima? Quando que vai ser feita essa batalha de rima? Qual equipamento? Aonde que vai ser feito? Quais são os artistas convidados? Quanto que vai custar isso? E quando a gente está fazendo, a gente costuma não colocar no papel. E aí que a gente acaba tendo aqueles imprevistos. Então, família, o planejamento é a principal fase. Porque a parte da escrita, ainda mais hoje em dia, na era da inteligência artificial de geração de texto, ficou tudo mais rápido, mais simples. Mas, se você não tiver um projeto conciso, a IA não vai fazer milagre. A IA vai até fazer um texto lindo. Mas, se o seu projeto não tiver pé nem cabeça, o avaliador vai perceber. Se ele perceber que você não pensou, por exemplo, no equipamento de som do seu projeto, ele já vai descontar ponto. Nem que você informe que você não vai comprar, que você já tem o equipamento. Você tem que colocar isso também. Isso é pensado nesse momento do planejamento. Certo? Então, o esqueleto, ele é essa estrutura básica do projeto. Essa fórmula, essa receitinha de bolo do seu projeto. Que é um planejamento detalhado. É aquele momento de você pensar todos os pormenores. Quando eu digo todos os pormenores, família, desde a tomada até a água do seu evento, até como que vai chegar a energia para a sua caixa de som, para o seu equipamento de som. Isso tem que ser pensado. Então, por isso que tem as 6 perguntas: o que, como, quando, quem, por quê e quanto. Então, vamos lá. O que é o seu projeto? A primeira pergunta, o que é? A primeira pergunta, você tem que fazer um resumo rápido do seu projeto. Aqui, você não vai ficar detalhando muito. Então, você responde em 3 linhas o que é o seu projeto. Aí, na hora de pensar, você pode, por exemplo, qual que é o propósito, quais atividades. Então, vamos pegar aqui um exemplo para vocês. O que é o projeto? É um circuito de batalha de rima ao longo do ano. Pronto. Agora eu vou apresentar para vocês o esqueleto da turma da manhã, tá bom? Vamos lá. Aqui, ó, a perguntinha. Vou dar um zoom para vocês, tá bom? Se vocês toparem, a gente pode fazer igual o pessoal da manhã, a gente montar o esqueleto nosso. Senão a gente já pode pegar esse pronto, aí vai ficar aberto para vocês. Aí deixa aí no chat para mim, para eu saber. Beleza? Você deu uma travada aqui. Vou dar um minutinho para vocês decidirem se a gente faz um novo ou se a gente eu já vou mostrando esse aqui para vocês, tá bom? Bora fazer um novo. Eu topo também que a gente faça um novo. Sou a favor de outro também. Então, perfeito, família. Vamos lá, então, aqui para o nosso esqueleto da turma da noite. Ó, já está pronto. Vamos lá, gente. O quê? Então, responder em até 3 linhas o que é o seu projeto. O resumo assim, o que é o projeto de vocês? Valendo, vocês têm 1 minuto para me falar. É 7h55. Eles têm até 56 aqui do meu relógio. É um slam, é uma apresentação de teatro, é um festival de hip hop. Pense que vocês têm 50 mil para fazer esse projeto. Imagina que vocês estão fazendo edição. Uma edição especial de batalha de rima. Minha opção. Alguém pode falar outra coisa. Um circuito de escola de hip hop no estado, em várias cidades. Dá para juntar os dois. Dá para fazer um circuito de batalhas de rima pelo estado. Sim. Eu penso em formação, tipo oficina, essas coisas. Isso dá para colocar no projeto também como contrapartida. Ó, já estamos desenvolvendo aqui, ó. Eu já tô, se fosse uma reunião de briefing aqui, ó, eu já estou aqui maquinando o projeto de vocês para escrever. Então é isso, ó, 56, família. Então vai ser um circuito de batalhas de rima nas escolas
com a contrapartida sendo formações em rima e interpretação de palco. Pode ser? Oficinas de escrita criativa também, a gente pode. Então, fechou. Oficina de escrita criativa, porque aí já engloba tudo. Então, vamos lá para o nosso esqueleto. O quê? Circuito de batalhas de rima em escolas. Aí eu vou colocar aqui. Com oficinas de escrita criativa. Fechou. Então, vamos lá. Agora é o como. Agora que o filho chora e a mãe não vê. Beleza. Como que vai ser feito esse circuito? Vocês querem ir falando o que vocês acham que tem que ser planejado aqui? Ou eu já posso dando um insight para vocês pegando o ritmo? O que vocês acham que tem que ser pensado? Para acontecer esse circuito, o que vocês precisam? Vocês precisam do quê? Precisa De uma equipe. ver como vai ser os MCs, poetas Então vamos lá, equipamento. também. Você tinha falado MCs e poetas. Então, artistas, convidados, Quais escolas, né? curador de escolas. Tem que pensar em como vai entrar nas escolas também. Articulação, acho. Isso entra na curadoria, tá tranquilo. Aqui depois a gente vai esmiuçar isso. Transporte. Transporte, logística. Isso. Trabalho também. Quê? A equipe de trabalho, né? Produção. Verdade, aqui, ó. Equipe técnica, né? Equipe técnica. Equipe técnica, isso. Alimentação. Alimentação. Alimentação essencial. O que mais? Assim, tá faltando coisa. Já dou a dica agora. Fotógrafo, Tá faltando muita coisa. fotógrafo, videomaker. Isso aí é equipe, calma. A gente ainda não chegou nessa parte do quem. Ainda tá faltando coisa para se pensar. Divulgação. Também, vamos lá. Comunicação. Depois a gente vai esmiuçar um por um. Ainda tem coisa. Aqui é equipamento de som, né? Verdade. E aí? Posso falar? Pode. Ofícios. É que vai ser escola, então é mais tranquilo. Não vai ter algum local que não seja as escolas? Praça pública, né? Porque se de qualquer local que não seja escola, aí tem que fazer ofício. Mas se for só em escola, aí beleza. Aí você fala direto com a direção. Não, eu acho que sai das escolas também um pouco. Tá, então a gente precisa definir onde que vai ser isso. Vai ser nas escolas. Porque assim, não se esqueçam que vocês só têm 50 mil, família, e 50 mil não é nada. Ah, vai ser só em escolas? Beleza. Eu vi aqui no chat. Ó, vamos lá. Verificar ponto de energia da escola. Ou seja, eu vou colocar isso aqui em visita técnica. Tem que pensar nas visitas técnicas. Tem que pensar... beleza, a contrapartida. Vai ser a oficina de escrita criativa. Essa oficina vai ser na escola ou vai ser uma oficina à parte? Vai ser online, presencial, mas não vai ser na escola necessariamente. Acho que na escola, né?
Vai ser na escola. Então agora a minha função, como imagine que vocês estão trazendo a ideia, eu sou o cara que escreve. A minha função é dificultar a vida de vocês. A minha função é trazer os problemas para vocês resolverem. Pense que se você fizer oficina na escola, você tem duas opções. Ou você delimita o número de inscrições, ou você, por exemplo, vai pegar uma escola com 3 salas de ensino médio e você vai ter que dar uma oficina de escrita para 90 alunos. Como que você vai fazer isso com 90 jovens de ensino médio que não param quieto? Quem aí trabalha em escola tá ligado como é. Eu acho que essa oficina tinha que ser fora da escola. Poderia ser numa praça ou alguma coisa assim. A princípio, eu tinha pensado nesse circuito ser fora da escola mesmo. Ser, na verdade, uma escola que a gente fosse oferecer de batalha. Mas essa ideia de dentro da escola também é legal. Mas eu penso que essa oficina pode ser fora. Com formulário de inscrição, talvez, alguma coisa assim. Uhum. Mesmo dentro da escola, eu acredito que daria para estar sendo feito. A gente também tem que pensar ali em qual é o público que a gente está querendo alcançar, né? Então, se for agora um novo formato de aulas, a gente poderia oferecer para determinadas disciplinas, né? Então, seria um curso, seria oficinas criativas para uma disciplina que seja uma eletiva. E aí as inscrições elas já são limitadas por conta da eletiva. Aí dá para fazer. Boa, Por quê? boa. E vou dar uma outra dica para vocês. Eu não faria tudo em escola, porque a gente está com uma dificuldade em adentrar nas escolas ultimamente com cultura, por causa do calendário do governo do estado. Eu tive o meu projeto de livro, eu tive pelo menos umas 5 escolas recusaram, teve algumas que recusaram em cima da hora. A gente tentou levar o grafite agora do Circuito Paulista de Hip Hop para o muro da escola, e a escola só tinha que liberar o muro. Eles não iam, era um muro do lado externo, então eles não iam nem ter que despender de funcionário para a gente, e também não liberaram. A minha dica uma dica o que eu faria se vocês chegassem com essa ideia para mim. Vamos fazer o circuito de batalha na rede pública, e a gente divulga o projeto nas escolas. A gente dedica... vai ter a batalha vai ser no sábado. Durante essa semana, a gente leva alguns MCs para a escola para fazer uma rima, porque eles já divulgam a batalha no final de semana. E aí você é dentro da escola de uma forma mais fácil. E aí você não depende da escola para o projeto acontecer. Porque se a escola não libera, você vai ter que ficar correndo atrás de escola. E aí demora um tempo, não é tipo, a resposta não é tão rápida. Então, às vezes, seu projeto atrasa em meses, você tem que entregar o projeto em pouco tempo. Não pouco tempo, porque geralmente os editais dão 12 meses para executar. Mas 12 meses passam voando assim, ó, família. Então, essa é a dica que eu dou. Vocês gostariam de seguir? Marcha. Sim, pode Então, ser. fechou. Aí a oficina de escrita criativa, pensando numa questão de público também, a gente pode fazer ela online para a gente abarcar mais pessoas. A gente pega gente do Brasil inteiro. Mas eu nunca dei uma oficina de escrita criativa. Então, pode ser... Aí pode ser que eu esteja comendo bola. Aí também entra vocês que fazem essa atividade falarem faz sentido ou não. Eu já participei de oficina de escrita criativa online, com bastante gente. Eles dividiram em grupinhos menores, sabe? Aqueles recursos do Zoom ou tal. Do Meet também tem. Existe a possibilidade. E o bom do online é que você invariavelmente vai reduzir custo. Porque você ainda vai pagar o profissional, mas o custo vai diminuir, entendeu?
Realmente, isso é verdade. Então, vamos lá, oficina de escrita criativa online. E aí, família, acham que acabaram? Acabou nada. Eu lembro do outro curso lá, você explicou pra nós, tem coisa pra caralho aí. Filho. Então, vamos lá, família. Equipamento de som, eu vou colocar equipamento de som e iluminação completo. Aí a equipe técnica, artistas convidados, a gente vai colocar aqui no Quem, tá? Isso aqui vem para cá, porque a gente vai esmiuçar depois. Curadoria de escolas, não vai ter mais. Então, mas no local da curadoria de escolas, a gente vai ter que enviar ofícios para liberar essas praças. E aí, ofício, você tem que sempre pensar no ofício de liberação de espaço e um de ponto de energia. Porque isso já aconteceu comigo. Faltando uma semana para o meu evento, eu só tinha o espaço liberado. Mas eu não tinha o ponto de energia liberado. E o ponto de energia ficava no local que precisava abrir. O gerador, a tomada do gerador ficava numa sala, e eu tinha que ter essa chave. E aí, a sorte é que eu tinha contato dentro da Secretaria de Cultura que conseguiu agilizar essa liberação do ponto de energia. Então, uma dica que eu dou para vocês, sempre pensem no ponto de energia. Parece um negócio besta. Mas imagina chegar na praça e não ter tomada para ligar o seu evento. E aí? Você tá maluco. A energia é a primeira coisa a se pensar, mano. O pessoal da Fundação Cultural aqui passa mal com nós da batalha. Nós fica na bota deles direto, mano. Tipo, isso mesmo. Batalha semana que vem, daqui 2 semanas, eu já peço o ponto de energia o quanto antes, tá ligado? É isso mesmo. Enrola um pouquinho, mas liga, tá ligado? Não, é isso mesmo. Porque dependendo do evento, você vai ter que mudar o ponto de energia. Por exemplo, o Circuito Paulista de Hip Hop, a gente teve que mudar o ponto de energia 2 vezes. A gente ia fazer a gente ia puxar o ponto de energia do mesmo local que está o camarim e a sala de comunicação, só que aí não ia dar, não ia comportar. Aí tinha um poste que fornecia energia para a praça inteira que vai ser. A gente falou, não, vamos puxar desse poste. Aí eu mandei mensagem pro... Não, o eletricista da prefeitura viu meu ofício, aí ele me ligou, mandou mensagem, eu conversei com ele, aí o técnico de elétrica do circuito conversou com ele e eles chegaram à conclusão que aquele poste não ia comportar o evento. Se montasse o equipamento do circuito naquele poste, ia pegar fogo no poste. E aí? O cara põe tanto defeito nessa hora, né, cara? Não, e assim, e a hora que eu vi o cálculo de energia, realmente o poste não ia aguentar. O poste puxava 70, não, o equipamento puxava 70, o poste aguentava 30, 50 no máximo. Então não ia dar. Aí, a gente fez outra visita técnica com o técnico de elétrica da prefeitura, o do circuito, e passou a tarde inteira olhando a praça. Aí vai e volta, aí tinha uma creche em frente, a gente vai fechar a rua. Então a creche vai estar ali, não vai ter movimentação. A gente foi ver o poste da creche, né? O relógio ali deles. O relógio deles aguenta 2 do evento. Matamos a energia. Então, assim, pensem na energia, galera. E se sobrar dinheiro para o seu evento, compra um gerador, galera. E gerador, você pode tanto comprar um gerador de R$500 quanto um gerador de R$150 mil. Então, vai variar. Não tem como eu falar quanto. Vai do tamanho do seu evento. Então, gente, pensar nos ofícios de liberação de espaço e ponto de energia. Aí já falamos da contrapartida, tá bom? Vai ter microfone aberto na batalha? Não vai? Como é que vai ser? Vai ter alguma atração ou vai ser só microfone? Eu lembro que tinha os artistas convidados. Mas vai ter microfone aberto também ou não? Eu perdi aqui um pouquinho. Mas é espaço aberto, não é dentro das casas e oficinas, não é? Não, a batalha vai ser na rua e as oficinas vão ser online. Certo. Mesmo quando, se for dentro de uma casa de cultura, tudo você tem que pôr na descrição ali, tipo, aluguel do som, eles podem ter CD, mas você tem que pôr aí na descrição aluguel do som, né? Um monte de coisa, não é assim? Porque isso mesmo, detalhar tudo lá com o que eles têm, pode estar quebrado, etc.
Exatamente. Dica que eu dou: nunca contem com som de prefeitura, de espaço cultural. Dá para você comprar o som para o seu projeto, desde que você justifique o uso após o final do projeto. Mas depois você tem que devolver? Não, assim, você e tem pode... que nada é teu, você tem que devolver. Não, você pode usar, contanto que você justifique o uso depois do projeto. Por exemplo... Deixa eu falar, a gente conseguiu agora, a gente conseguiu o nosso equipamento agora pela Lei Paulo Gustavo. Realizamos ela em agosto, aí comprovamos tudo certinho e compramos caixa de som, mesa, uma controladora. Tipo, escrevemos o projeto em cima disso, né? Que a gente ia comprar equipamento para realizar uma edição especial. Aí trouxemos o Grafite, tá ligado? O MC Grafite, que é de São Paulo. Trouxemos ele. E foi um evento zica, mano, em agosto. E deu tudo certo, comprovamos tudinho e estamos com nossos equipamentos. Suave. E aí fica para toda vez que vocês vão pegar e realizar os eventos, tudo já fica ali, já fica. É assim. Isso. Sim, os equipamentos é nosso, o nome da batalha. Tipo, o projeto foi feito no meu nome, tá ligado? Rubens, foi feito no meu nome, porque eu sou o fundador da batalha e tal. E, tipo, tudo com nota fiscal, comprovamos tudinho e tá lá, é nosso. É nosso, da batalha. Não é específico só porque fez no meu nome, é meu, não. É da batalha, do coletivo. Exatamente. Porque, assim, a compra de equipamento, ela funciona da seguinte forma. Claro que tem também a questão do tamanho desse som. Por exemplo, para uma batalha, você não vai gastar 30 mil de som para uma batalha. É claro, dá para gastar 30 mil de som fácil, mas né, você não vai fazer isso. Não vai, é absurdo. Mas, por exemplo, você vai comprar as caixas de som, a mesa de som, o microfone. Se você justificar que o seu equipamento vai ser usado para dar continuidade ao projeto depois que ele acabar, aí você pode fazer a compra. E, claro, se o edital não permite que você compre o equipamento, ele vai estipular. Ele vai estar tudo que está todas as regras estão no edital. Então, se no edital não fala que você tem que alugar, você não tem que alugar, você pode comprar, desde que você justifique bem. Entendeu? Então, por exemplo, eu quero comprar uma caixa de som para dar continuidade, para eu não ter que ficar comprando em todo evento. Você pode. A Batalha dos Reais, agora a gente finalizou o projeto deles agora em outubro. Quinta-feira eu vou fazer o relatório deles. E eles compraram caixa de som e vai ficar para eles, porque a gente justificou que mesmo depois que o projeto, o circuito da batalha acabar, eles vão continuar organizando a batalha, então eles vão continuar usando o som, e também, se algum coletivo da cidade precisar, eles também vão fortalecer esse som. Então, exatamente. Desde que justifique. E, claro, desde que seja compatível com a realidade. Por exemplo, não dá para eu comprar uma estrutura de palco de 30 mil reais para um projeto. Exatamente, para um projeto pontual. Não. Mas dá. É isso. Desde que justifique. Por exemplo, os da PNAB são bem abertos com relação a isso. Os da PNAB municipal, etc. Eu não vi nenhuma PNAB municipal. As estaduais eu não participei do ano passado, então não sei. Mas as municipais... A municipal é de boa. É bem de boa. A municipal é de boa. Nós conseguimos a mesa pela municipal aqui. Pois é, abriu agora um para São Paulo, nono edital aqui, vai fechar dia 21 e eu tô louca aqui. Tô chamando papagaio de urubu. Agora é difícil, porque é complexo, assim, é bem complexo, muito detalhado, e para variar, juntaram tudo, os anexos de uma vez só, então tem 50. O estado de São Paulo está complicado, né? Eu participo dos grupos de PROAC, olha, que doideira. Mas, enfim, vamos lá para o esqueleto de vocês. Então, os ofícios... vamos deixar aí aberto esse microfone aberto, né? Vamos colocar um artista convidado por edição, para também não lotar o nosso cronograma, porque colocar muito artista no mesmo dia, a hora que começar a atrasar a entrada de artista, você vai ver o caos que isso vira. É B.O., mano, é B.O. mesmo. Coloca só um, tá ligado? Eu tô ligado, mano. Nós passamos uma perdido aqui, tá maluco. Põe só um mesmo. Então, vou colocar aqui, um artista convidado por edição. Aí DJ, né? A gente também vai colocar um DJ. Aí colocar um para todas as edições, que aí geralmente é o DJ residente da batalha, né? Uhum. E assim, gente, a gente está
fazendo isso aqui, eu não quero que vocês foquem nas definições do que a gente está pensando, mas eu quero que vocês entendam que na hora de você planejar o projeto, você tem que pensar nesses mínimos detalhes. Então, eu vou fazer um projeto na praça, essa praça comporta o meu equipamento? O chão dessa praça é plano o suficiente para eu colocar equipamento de som? Ou eu vou ter que colocar alguma coisa para nivelar o chão? Essa praça tem palco? Não tem? Dependendo do palco, você, além da liberação do espaço, você vai ter que emitir um DRT específico para uso de palco. A hora que você começa, você vai longe. Por exemplo, aqui em Salto, dependendo do equipamento, do palco da cultura que eu usar, meu ofício vai passar por umas 3 secretarias diferentes. Pode falar, Brandini. E tem uma questão também que, dependendo de onde é a praça, onde fica localizada, tem um fluxo de transporte, tipo, na rua. Então, ainda tem que... A praça ainda vai ter que fechar a rua pública. Fechar a rua pública mais um BO também, que você tem que fazer isso com muita antecedência, porque é caro para conseguir fazer. E é um outro ofício, que aí já não é nem Secretaria de Cultura. Geralmente, fechamento de rua é Defesa Civil ou Obras. É uma dessas 2 secretarias, ou Transporte. Às vezes passa pelas 3. Olha que doideira. O Circuito Paulista de Hip Hop, que eu estou executando agora, vai ser do dia 27 ao dia 30 de novembro. O último dia é num espaço público. É num campo de futebol. A gente vai pegar parte do campo e parte da rua. Então, eu tive que fechar a rua e também tive que solicitar o espaço. Eu tive que mandar um ofício de liberação de espaço para a Secretaria de Esporte, não foi nem da Cultura. Eu tive que enviar um ofício para a Secretaria de Obras e Transporte. Eu não vou lembrar de cabeça agora. Eu acho que foi Obras e Transporte. Eu vou até entrar aqui para vocês. Eu vou mostrar os ofícios que eu fiz só para esse evento. Tá? Aqui, ó. Esse aqui está apresentando para vocês, bonitinho. Beleza. Aqui, esse foi para o Circuito Paulista. Então, essa aqui, ó, solicitação de apoio em evento, ambulância. Porque isso a gente não pensa, porque esse é um evento grande, é um festival de 4 dias, a gente vai fechar a rua lá da Quebrada. Então, gente, pensa na ambulância. E às vezes você manda esse ofício de ambulância mesmo, a gente enviou sabendo que a Secretaria de Saúde não vai disponibilizar uma ambulância o dia inteiro ali no evento. Mas eles têm que estar cientes que vai rolar esse evento e que a gente solicitou essa ambulância. Porque até para caso dê alguma coisa, na hora que a gente ligar lá no SAMU e chamar, eles já vão saber, é para o evento que está acontecendo. Então vamos correndo. Então aqui, ó, solicitação de uso de ambulância. Apoio da GCM, família. Isso eu sei que é complicado, mas vocês vão ter que pedir isso também para a segurança do evento de vocês. Aqui a gente também foi a mesma coisa da saúde. A gente enviou para avisar que estava acontecendo. A gente enviou meio que solicitando uma base móvel para estar ali, mas a gente sabia que eles não iam despender de uma base móvel, mas é só para eles entenderem o que está acontecendo. Para a hora que eles fizerem o patrulhamento, eles já saberem o que está acontecendo. Igual eles falaram aqui, ó. Aqui a responsável da GCM, aí aqui, esse comando informa que a viatura fará rondas no local e contato com os responsáveis pelo evento, mas não permanecerá estacionada, pois prejudicará nos atendimentos. É isso, é para dar ciência, é formalidades normais. Vamos lá para outra aqui, ó. Interdição de rua, que foi para qual setor? Tudo isso aqui, ó, foram os setores envolvidos. Defesa Civil, Trânsito, Operacional, GCM e Gabinete da Secretaria de Governo. Passou por todos esses órgãos, por todo mundo isso aqui, ó, esse meu ofício. E aí, esse é o sistema de salto, um DOC. Tem algumas prefeituras que usam um DOC, tem prefeitura que é no poupa-tempo, eles dão um formulário. Então, o ofício é algo que você vai ter que descobrir como é que é na sua cidade para enviar um ofício, tá? Não dá para eu falar, todas as cidades são pelo UNDOC, porque não são. Mas é bom vocês pensarem também para o evento de vocês. Aí, beleza, o evento vai ser na praça. Vai ser numa praça coberta ou a gente vai alugar tenda? Porque tem que pensar nisso. Aliás, quantas edições desse circuito? A gente não definiu o mais importante. Quantas edições? E aí? Mas 6, 5, 6?
Vamos fechar em 5, número redondo. 5. E 5 edições. eu acho que a tenda seria legal. Pensando que seria 50 mil em cidades diferentes do estado, eu acho melhor 4, né? Edições. Pensando que ela vai rodar o estado, não vai ser só em uma cidade, é uma boa. É. 4 edições. Que tem toda a Verdade. questão do transporte, logística. Pode ser que depois esse projeto diminua, entendeu? No final, que eu acho que fazer em 4 cidades pode... se forem cidades perto, dá tranquilo, porque o transporte não é tão grande. Então, vamos lá, o que mais? Banheiro químico. Banheiro químico, você Banheiro pode ter... químico. E aí, ó, uma dica que eu dou. Como são 50 mil, eu tive que fazer cotação para banheiro químico agora para o circuito. Tá caro, Miguel, pelo menos aqui. Foram... Nossa, eu não vou lembrar de cabeça agora. Eu não tenho tão fácil esse orçamento, mas o banheiro químico... alguém tem aí? Diz que no Salic encontra isso? Tem também, tem no Salic. Mas eu vou pegar aqui o orçamento para vocês. Vamos lá, aqui no Salic. É que o Salic é regional, então vai depender também. É que o Salic eu uso mais para serviço do que para item, porque item é mais fácil pesquisar com o que produz na região. Dezena, acessibilidade entra aí, mano, ou não? Vai entrar também, vamos falar de acessibilidade. Pode entrar também no banheiro. Uma dica que eu dou para vocês, como a gente está definindo agora os locais, a gente já pode pensar em praças que tenham esses banheiros, porque se for praça pública, dependendo da praça, ela já vai ser obrigatoriamente adaptada e ela já vai ter um banheiro adaptado. A gente pode cortar custo nisso, na hora de pensar o local. A gente pensar, vamos fazer em local que já tem um banheiro adaptado, para a gente não ter que gastar com... Então, isso aí que é foda, tá ligado? Porque eu acho que isso varia de estado para estado. Pelo menos aqui em Rondônia, aqui nas praças, aqui, as praças não tem banheiro, tá ligado? Quando a gente vai fazer evento aqui, a gente foda, tem que alugar banheiro ou tem que usar dos comércios por perto. Mas então, é isso, não tem. Preciso do código do eu golpe. vou pegar aqui, ó, praça, por exemplo, a Praça 15 aqui em Salto. Eu quero pegar o Street View dela, porque aí fica mais fácil para vocês verem. E aí, isso vai ser na hora de você estudar o seu projeto. Aí, o que eu faço? Eu não defino o local na inscrição. Eu defino o local do projeto depois da aprovação. O que eu coloco? O local a ser definido após a aprovação do projeto. Entendeu? Então, o que dá para fazer aqui? Nossa, cadê o Street View aqui da Praça 15? Não é possível que não tenha. Aqui, ó, achei. Aqui, ó, a Praça 15, ela já está bem diferente, porque ela está desatualizada, ela já está com um palco aqui hoje em dia. Mas aqui, ó, aqui é o banheiro feminino e aqui é o banheiro masculino. Então, se for fazer essa praça, por exemplo, e ela já é toda adaptada, ela já tem as rampas, é que aqui não dá para ver certinho, mas aqui é uma rampa, não é escadaria. Caralho, que massa, mano. Aonde que é essa aí? É na sua cidade aí, mano? É na minha cidade, cara. É uma das praças da cidade. Da hora pra caralho. Então, na hora que a gente for pensar o nosso projeto, selecionar os locais, a gente já pode fazer isso. E aí vai entrar nas visitas técnicas. De falar com quem é da cidade, falar, ó, tem uma praça. E aí, se não tiver se você coloca o local a definir, você abre o leque para, na hora que o projeto for aprovado, porque aí você não precisa necessariamente ir para uma praça. E se você for para um ponto de cultura? Nem que seja um ponto de cultura fechado, um ponto de cultura da prefeitura, da Secretaria de Cultura. Você consegue levar também, entendeu? Isso também ajuda, né, na hora de pensar depois. Porque, às vezes, o tempo é muito corrido da inscrição para você pegar a carta de anuência dos locais, para anexar na inscrição. Claro, tem editais que exigem essa carta de anuência na inscrição, mas a PNAB mesmo não exige. Pensando que a PNAB está logo aí, né? Então dá para colocar como o local a definir. E aí essa parte de acessibilidade arquitetônica, tanto para banheiros e rampas, a gente já mata escolhendo locais adaptados.
E aí, como a gente vai rodar o estado, a gente já pode escolher cidades que a gente já sabe que tem praças adaptadas. Por exemplo, Salto e Indaiatuba eu sei que tem. Sorocaba eu não tenho certeza. Itu são raríssimos os locais de cultura da prefeitura, então é mais difícil. Então, vamos lá. Vamos pensar em tenda? Que eu acho que tenda também dá para a gente pensar. Que essa parte das praças é mais fácil. Sim, tenda é interessante. Porque do nada vem uma chuva no meio do evento, meu amigo. Então, geralmente 3 tendas. Uma para o palco, né, para o som, para os MCs. Uma tenda para o público e uma tenda para colocar a parte da equipe técnica ali, as águas, essas coisas. É isso mesmo. É isso mesmo, né? Uns 3. 4, 3. 4 é muita coisa. Vai ficar mais caro. Fechou. Ó, isso aqui a gente já vai matar isso aqui. Logo, porque a gente já está esmiuçando agora o nosso planejamento. Dica que eu dou para vocês, galera. Alimentação e transporte de artista, é que como o projeto vai rodar o estado, é mais fácil você transportar todo mundo junto. Então você aluga uma van, mete todo mundo na equipe ali e vai. Mas a parte de alimentação, família, eu acho mais fácil diluir no cachê de cada um e cada um se vira para comer na cidade. Aí, claro, você faz um catadão com todo mundo e fala, ó, consegui um restaurante aqui, vamos almoçar todo mundo lá é barato. Porque senão, gente, na hora de prestar conta, se você colocar, por exemplo, o meu projeto, vamos ver aqui, a Beatriz vai ser a minha produtora local, ela que vai fazer as visitas técnicas, etc. Ela vai estar com o pessoal no dia. E aí eu coloquei para ela que ela vai ter R$50 de alimentação. Se ela comer uma coxinha de R$10, um suco de R$5 e um café de R$3, ela vai ter que emitir essas 3 notas fiscais para mim, para eu prestar. Entende o trabalho que vai ser isso? E aí é muito mais fácil. Por exemplo, o cachê dela é R$1.300. Então agora vai ser R$1.350, porque aí a alimentação já está inclusa nesse cachê inteiro dela. Ela só vai emitir uma nota fiscal de cachê, de serviço, né, de produção local, e aí ela que se vira com a alimentação. Até também, isso já aconteceu comigo. Deu ter, acho que eu tinha R$100 de alimentação diluído no meu cachê, só que nesse dia eu acabei levando uma marmita de casa. Aí eu peguei os R$100 para mim. Sobrou esses R$100 e ficou para o meu bolso. Gastei com outra coisa. Então, nesse caso, e transporte eu faço assim também. Mas nesse caso específico, que você vai ter que transportar toda uma equipe para rodar o estado, aí compensa alugar uma van para transportar a equipe e o equipamento também. Mas quando é, por exemplo, o edital municipal, que você vai rodar as praças da sua cidade, por exemplo, aí não precisa alugar van. Aí você, cada um se vira com o seu transporte, com o seu Uber, com a sua gasolina, com o seu carro, e aí a gente só cuida do transporte do equipamento. Aí a gente fala para alguém que tem caminhonete, aí aluga um transporte mesmo, um motorista para fazer isso. Ou se tiver alguém dentro do projeto que tope levar o som, essas coisas, você dilui no cachê dele também. Ó, que nem a Leila falou, comprei uma câmera fotográfica, é o exemplo daquilo que a gente tinha falado antes, né? Dá para comprar desde que justifique, não tem problema. A questão é justificar bem. E também não é tão difícil justificar, você não precisa, fazer todo um projeto novo só para justificar a compra, certo? Então, tendas. Aí, família, beleza, a parte da alimentação tá ok, mas uma dica que eu vou dar para vocês, água. A água é bom que você já veja, você pelo seu evento ou, por exemplo, a Batalha dos Reais. A gente não teve que comprar água porque a gente sabia que nos locais que a gente ia fazer, a gente ia ter a água. Então, nos locais que eram público, a prefeitura conseguiu ajudar, não foi nem a prefeitura, foi uma pessoa da prefeitura que ajudou por fora, porque a prefeitura mesmo está, esse ano a Secretaria de Cultura daqui de Salto está sem ata para pedir a água. Não é nem que eles não têm dinheiro, eles também não têm dinheiro, mas não tem a ata, e aí fica para outra oficina o que é uma ata de cultura da Secretaria, né? Mas então, gente, vou dar uma dica para vocês. E eu comprei essa quantidade para o Circuito Paulista para um dia de evento, um evento o dia inteiro,
que foram 15 fardos de água, cada fardo com 12. E aí, família, 15 fardos de água de 12 vai dar 180, é isso? 15 vezes 12, 180 garrafinhas de água. 180 garrafinhas de água dá e sobra. Não vai sobrar água, mas é aquilo, água é melhor sobrar do que faltar água para o artista. Porque a água você guarda e usa para outro evento, não tem problema. Então pensem nessa água para além da alimentação do artista e tudo certo. Geralmente você faz, dependendo do espaço que você fizer, eles já fornecem essa água. Igual a final e a abertura do Circuito dos Reais foi num ponto de cultura, que também tem um bar no mesmo prédio, não no mesmo endereço, porque são duas casas, mas elas estão meio que juntas. Então, um ponto de cultura. E eles forneceram toda a água, toda a alimentação nos dias que teve lá. Então, eu não tive que me preocupar com isso, certo? E aí vai dos seus contatos locais, das suas negociações. Então, pensar na questão da água. E aí, se não for um local que vai fornecer água, além da água, é bom pensar na refrigeração dessa água. Porque pior do que não ter água é tomar água quente. Imagina que o evento está rolando em novembro, aquele solzão de novembro, aquele calor de novembro. E a água ficou o dia inteiro no galpão onde estava guardado as coisas. Essa água vai estar quente, família. Então, eu costumo pegar pelo menos uns 4 sacos de gelo por edição e 2 coolers. Um cooler só para a equipe técnica e um cooler só para artista convidado. Para os MCs e para quem for cantar. Uma dúvida. Quando você fala que, quando você fez lá no ponto de cultura, eles forneceram a comida, mas você teve que investir nisso e não se preocupar, e eles que se preocuparam, ou eles também tiraram do bolso dele? Como colocaria isso no orçamento? No orçamento, se é um estabelecimento, você pode colocar, vou separar R$200 para alimentação. Aí o estabelecimento, ele é obrigado, se for um estabelecimento certo, corretinho, ele vai te emitir uma nota fiscal de R$200 de alimentação. No meu caso específico, é que eu negociei com o dono, porque eu já conheço ele, faço projeto com ele, então ele falou, mano, tá tudo certo. Nem esquenta com isso. Eu paguei ele de outras formas, com outras coisas, outros projetos, levando outras coisas para lá, e só o que ele lucrou de consumo no bar ali no dia, ele já pagou a água que ele me fortaleceu, entendeu? Mas dá para você pedir para eles emitirem essa nota fiscal de alimentação de R$200. Um exemplo, assim, o valor, né? Você quer o espaço, eu quero R$500 de camarim, por exemplo. Dá para você colocar uma rúbrica no seu orçamento de R$500 para alimentação. A única coisa que vai acontecer é quem vai fornecer a alimentação tem que emitir uma nota fiscal de R$500, entendeu? Não pode, por exemplo, ela até pode emitir uma de 450 e depois uma de 50. Até pode, mas o total tem que bater. Se não bater, tem algumas regras de diferença de rúbrica. Geralmente, o edital, se você fizer uma modificação abaixo de... Eu não lembro se é 20% ou se é 10% do valor, você não precisa solicitar autorização para a comissão. Porque dependendo de um valor... eu coloquei uma rúbrica ali de compra de equipamento de som de 10 mil. Só que o som ficou muito mais caro do que eu previ e agora subiu para 20 mil. Eu vou ter que tirar rúbrica de um monte de gente para colocar aqui no som. Você primeiro vai ter que pedir autorização para a comissão. Você vai mandar lá um documento falando, preciso alterar a rúbrica do meu projeto por causa disso, disso e disso, e tal. Vocês autorizam? Aí só com autorização, aí você pode mexer. Mas valor pequenininho não tem problema. Minha rúbrica era R$500. No final, eu gastei só 400 de alimentação. Aí tudo bem, você não precisa, ou no final... eu vou ter que fazer, sei lá, a minha rúbrica é 400 e eu já falo, já deixo você falar, Ana, só concluir aqui. A minha rúbrica, por exemplo, é R$500 de alimentação, só que no final deu R$600. E aí eu vou ter que tirar R$100 do cachê de uma pessoa para acrescentar na alimentação. Como é um valor pequeno, você não está fazendo alterações muito grandes, aí você não precisa solicitar a comissão, a autorização dessa rúbrica.
você só tem que falar lá na prestação de contas e falar, ó, tive que fazer essa alteração, mas ela está de acordo com a regra do edital de alteração de rúbrica de, no máximo, tantos por cento. Essa alteração de rúbrica, essa regra de valor, vai estar no edital. É obrigatório estar no edital. Todo edital tem. A PNAB tem, PROAC tem. Rouanet, que eu conheço, nunca trabalhei, mas conheço, com certeza tem, porque a Rouanet ela é bem mais burocrática. Mas, enfim. Pode falar, Ana. Solta a voz, meu bem. Uma coisa que eu fiquei curiosa você falou que a gente pode usar, por exemplo, a água do lugar, banheiro do lugar. E aí, quando a gente faz quando a gente usa do lugar, então não vai ter gasto, a gente não vai colocar na rúbrica. Precisa sinalizar em algum lugar, é bom sinalizar em algum lugar do projeto, tipo, utilizaremos água do local, utilizaremos projeto do local, ou por não estar nos gastos, deixa quieto? Depende do projeto. Depende do projeto. Eu mesmo não sinalizo. Eu acho, tipo, fica meio que subentendido. É claro que tudo vai... Não dá a entender que você não pensou em banheiro, né? Entendeu? Tipo, só de saber qual que é o local, você já... Se a pessoa colocar, o local vai ser definido depois, então quer dizer que ela já vai pensar nisso. Entendeu? Eu necessariamente não defino, mas aí também vai da realidade do seu projeto. Não dá para eu bater o martelo nisso. Entendeu? Ah, tá bom. É que eu fiquei com medo de parecer que, tipo, a gente poder perder ponto porque parece que não pensou em água, em banheiro, essas coisas, sabe? Uhum. E assim, por via das dúvidas, coloca também. Coloca também todo edital tem um espaço para você colocar anotações, mais informações, detalhamentos. Você pode colocar isso também. Isso, não é isso que vai definir se o seu projeto vai ser aprovado ou não. Tá? É mais algo no geral. Por exemplo, meu projeto está uma bagunça. Entendeu? Eu quero 5 batalhas, mas eu não sei quem que é a equipe, está todo mundo como a contratar, eu não coloquei nada de som, não defini nada, aí firmeza. Se o seu projeto não tem pé nem cabeça, aí ok. Entendeu? Consegui responder? Sim, fez sentido, obrigada. Então beleza. Esses pormenorizinhos, sabe, não é tão importante você colocar no projeto, mas é bom você ter pensado. Isso aí. Tem muita coisa que não necessariamente está no projeto escrito, que você vai ter que ter anotado no seu checklist do seu plano de trabalho, por exemplo. Por exemplo, um projeto, às vezes eu mando um cronograma geral na hora da inscrição, e aí depois que o projeto é aprovado, eu monto o meu plano de trabalho e apresento para todo mundo da equipe e falo, gente, é isso que vai acontecer. Essas são as etapas, esse é o checklist que a gente tem que fazer. Aí você pode usar o Trello, que é uma ferramenta maravilhosa para isso, que eu estou aprendendo a usar, e quem usa, todo mundo fala muito bem do Trello para organização de checklist, essas coisas, certo? Mas, enfim, beleza. Ainda tem mais algumas coisas aqui do dia, mas eu quero passar para outra coisa que a gente não pensou. O plano de divulgação. Aí o plano de divulgação tem 2 formas de você fazer para um edital. Você pode fazer um plano mais geral, dando a entender que o plano final de divulgação vai ser definido após a aprovação do projeto. Então, após o projeto ser aprovado, você vai sentar com o seu profissional de comunicação e com o seu designer para definir exatamente como vai ser a divulgação do seu projeto. Então, você pode deixar um planejamento mais geral, tipo, o projeto vai ser divulgado nas redes sociais, através do Instagram. Você não precisa detalhar tanto quantas artes vão ser feitas e quando elas vão ser feitas. Ou você pode já apresentar o plano de divulgação redondinho. Certo? Existem essas 2 opções. Uma dúvida, se a gente colocar de forma geral, a gente tem que apresentar de forma, depois que for aprovado, apresentar específico para a comissão? Não, então... Ou só ir fazendo, tipo, não, foi aprovado. Geralmente, edital municipal não vai te exigir, mas na hora da prestação de contas, é bom você acrescentar esse planejamento, porque na prestação de contas, você vai ter que anexar o clipping do seu projeto.
que não é só as fotos do dia do evento, mas todas as mídias que foram feitas. Então, print de Instagram, print de jornal local, se teve propaganda em rádio, vai ter que postar, vai ter que tirar print ou postar, fazer upload do áudio. É muito bom você ter isso para registro, para prestação de contas, certo? Editais maiores, editais do Estado, como PROAC SMS, aí o nível de exigência é maior. Aí você já vai ter que ter um plano de distribuição bonitinho, plano de comunicação mais redondinho. Até se for um plano mais geral, você vai... Por exemplo, o PROAC, toda e qualquer arte de divulgação tem que passar antes pela comissão para ser aprovada. Já edital da PNAB, na grande maioria, eles não dão essa exigência da arte de divulgação ser aprovada antes. Eu costumo enviar por política de boa vizinhança, sabe? Mas é também porque eu trabalho com um designer que trabalha com lei de incentivo há muito tempo, então ele já tem os manuais de identidade visual na cabeça, decorado praticamente. Mas edital do Estado, eles exigem, por exemplo, a aprovação de tudo antes de você divulgar. Todos os flyers que você fizer da batalha tem que passar pela comissão antes de você divulgar nas redes. Então, por exemplo, para o PROAC, eu dedico pelo menos um mês só para o designer fazer e mais um mês só para você enviar essas artes para a comissão e a comissão aprovar ou não. Porque às vezes a comissão não aprova uma coisa mínima que o designer tem que adaptar. E você vai ter todo o tempo de adaptar, enviar para eles de novo, aguardar a aprovação. E aí, se você não separar um tempo para isso, você já tem, sei lá, falta uma semana para o seu projeto e a comissão não aprovou suas artes ainda para você divulgar o seu projeto. E aí, como você faz? Então, tudo vai também, esse planejamento, ele vai muito de acordo com o edital que você está fazendo. Então, pensando que a PNAB municipal está aí na cara do gol, o Ministério da Cultura vai enviar o dinheiro para os municípios, se eu não me engano, a partir do dia 20 a 24 de novembro. Então, a gente tem aí uma semana, põe aí para começar a finalizar ou dar início aos nossos projetos. A PNAB municipal, não é tão exigente. A prestação de contas, por exemplo, das PNABs municipais é do objeto do projeto, não financeira. Você tem que fazer uma prestação de contas financeira para caso eles exijam as notas fiscais, tudo bonitinho, mas o relatório que você vai enviar, eles não pedem isso. Eles pedem que você comprove que você fez o seu projeto. Já o PROAC, eles têm um manual de prestação de contas, que tem que ser seguido à risca, com todas as notinhas fiscais, tudo bonitinho. Rio de Janeiro, por exemplo, é no sistema da Secretaria de Cultura. Você não vai enviar um relatório, você vai subir no sistema deles, nota por nota, descrever coisa por coisa no sistema deles. Então, vai muito da realidade local também. Por isso que a ideia dessa aula é a gente entender a necessidade do planejamento. Não necessariamente o que a gente tem que planejar. Porque isso vai ser também de acordo com a realidade do seu projeto. Que a gente está fazendo uma batalha de rima. Mas, por exemplo, tem o pessoal do slam aqui, tem o pessoal da literatura, tem o pessoal do grafite, do break, e o projeto vai mudar. Por exemplo, o lançamento de um livro é bem diferente de um circuito de batalha. Mas a ideia por trás de você pensar todos esses pormenores é a mesma. Você tem que saber tudo. Você tem que saber tudo que está acontecendo. Você tem que planejar coisinha por coisinha, porque tudo que você não pensar, na hora que chegar o dia de executar, você vai falar, putz, esqueci disso. E agora? Como que eu resolvo? Então, às vezes, você não resolve. Às vezes, tem coisas que você vai falar, puta, é isso, passou. Não deu. Então, família, como que vocês querem fazer a divulgação dessa batalha? Se vocês quiserem, eu já tenho algo mais ou menos pronto para a batalha. E a gente pode ir destrinchando ela. Além de ser nas escolas, que foi comentado, né, de levar os MCs representantes lá para falar, tipo, redes sociais, grupos de WhatsApp e canais de... Como que fala? Canais de comunicação. Nossa. Independentes, né? Sim. Eu acho também que o impulsionamento pago é bom pôr, né? Porque o impulsionamento pago, ele
É bem Sim. eficiente. Impulsionamento de publicações em redes sociais. Quais redes? Instagram? Porque, assim, Facebook é mais... Instagram, né? Divulgação é Instagram. Mas aí, uma dúvida, como que entraria na planilha? Tu também agora, como que entraria na planilha, impulsionamento? Então, o impulsionamento, você consegue... E o Instagram, ele emite nota, acho que é mais difícil, né? Dá para você... Para a PNAB municipal é mais de boa, mas pensando num edital do Estado, edital que vai exigir uma prestação de contas financeira, a dica que eu dou é: dilui isso no cachê do coordenador de comunicação. Quem vai cuidar do marketing, o cachê da pessoa é 1.500, então vai ser 1.300, porque R$300 vai ser só de... Vai ser 1.300, não, 1.800, porque esses R$300 a mais vai ser para impulsionar a publicação. Entendeu? Então, eu trabalhei num projeto junto com um amigo também na diretoria de comunicação e a gente conseguiu, sim, emitir uma nota, pelo próprio aplicativo do impulsionamento, para poder comprovar lá a rúbrica, né, que estava como impulsionamento uma quantidade de dinheiro. Então, a gente conseguiu, sim, emitir, mas também tem essa outra opção que é mais fácil, né, mais viável. Então perfeito. Não, se tiver como emitir, melhor ainda. E tem como que a Leila falou aqui, se for contratar uma agência, a agência emite uma nota de tudo, por exemplo. É igual emitir nota de organização de show, porque a organização de show pode fazer tantas coisas, você pode emitir uma nota geralzona, né? E aí vai de acordo também com a realidade do seu projeto, novamente, né? Sempre batendo nessa tecla, que nada é um martelo definido, uma regra que não muda. Então, beleza, vamos ter divulgação presencial escola, press release para portais de cultura, e impulsionamento de publicações em redes sociais. E as publicações em redes sociais a gente vai deixar meio que em aberto entre Reels e Stories. Aí depois, na hora de sentar com o nosso diretora de comunicação, a gente define quantas artes vão ser feitas. Aí nisso você vai ter que sentar com o seu designer e com o profissional da comunicação e falar: a gente vai definir esse plano depois, então eu quero um cachê geral de vocês. Porque, por exemplo, o meu designer, ele trabalha por quantidade de arte. Mas tem alguns projetos que a gente fecha um pacote. Fala, 2,5 é isso. E aí eu faço o que precisar dentro desse projeto, porque ele sabe que o projeto vai exigir tanto. Então vai muito da negociação também. Certo? Então, a contrapartida agora, família, vai ser uma oficina de escrita criativa online. Beleza. Qual que vai ser a plataforma da oficina? Vai ser o Meet, igual que a gente está fazendo aqui, ou vai ser Hotmart, oficina gravada? Vai ser Discord? Vai ser... Eu acho que deve ser essa mesmo que a gente está usando. Fechou. Plataforma, o Meet. A gente sabe quantas aulas vão ser? Quem aí dá oficina de escrita criativa? Tainara, pessoal da poesia. Quantas aulas? Olha, eu não dou aula de oficina criativa, mas eu acompanhei uma amiga trabalhando num projeto esses tempos, e, se eu não me engano, foram 4 semanas com uma aula na semana. Então, eu acho que 4 aulas, não sei se eu estou certa ou se eu estou viajando, mas eu acho que é isso. É isso. É o que eu ia falar também. São 4... a gente definiu como 4 batalhas, né? Vão ser em cidades diferentes, tal. Aí pode ser uma voltada para cada apresentação também. Então, fechou. 4 aulas, sendo uma por semana. Plataforma o Google Meet, oficina de escrita. Vai ter limite de vagas ou não? Aí é a oficina de vocês. Tem oficina que tem limite, tem oficina que não tem limite. Aí isso pode deixar aí aberto também. Isso aqui não precisa detalhar, mas caso vocês queiram, tá? E aí, aqui na contrapartida, já é bom definir por fora os profissionais envolvidos. Equipe. Você vai precisar, então,
de um arte educador, né? Porque senão não tem. Uma pessoa da administração, que é a pessoa que vai cuidar das inscrições, fazer basicamente a parte de cuidar das inscrições, enviar e-mail, enviar formulário, essa parte mais administrativa. E basicamente é isso. E assistente de sala, caso precise. Ainda mais se não tiver limite de inscrição, eu recomendo ter um assistente de sala. Então, vamos lá, família. A oficina de contrapartida matou aqui? Tudo certo? Só uma pergunta. Se a gente vai fazer uma batalha, né? Se vai ter uma batalha, essa batalha precisa de jurado, apresentador e MC. Isso, onde a gente que vai eles entram? ver aqui, ó, no quem. A gente já vai nessa parte. Tá, beleza. Daqui a pouco, estamos chegando. E aí, família, isso já foi citado antes. Então, eu vou colocar aqui a acessibilidade. Para uma batalha de rimas, é o intérprete de Libras. Assim, é o melhor que eu... Porque aqui na produtora tem uma amiga minha que ela tem uma empresa de acessibilidade. E todo projeto cultural que eu tenho, eu mando mensagem para ela, eu pergunto, viu, o que você que trabalha com acessibilidade de projeto cultural acha que dá para fazer no meu projeto de tal coisa que você acha que vai realmente ser acessível, trazer acessibilidade. E para esse projeto ela tinha comentado com a intérprete de Libras, e foi muito legal que na última batalha, na final, porque a gente enviou o convite, né, para a Associação de Surdos que tem aqui, mas eles são mais fechados e etc, então eles acabaram não indo. Mas no último dia da batalha, teve uma moça que era surda, e ela depois veio conversar com a intérprete, falando que, nossa, ela gostou muito do evento, porque ela gosta de batalha, mas ela não... E nunca tem um intérprete, então ela fica meio que... Vocês já imaginaram assistir qualquer coisa assim, som? Assistir. É isso que a pessoa sente quando ela está ali e não tem um intérprete. Então, o intérprete de Libras é uma boa. E aí também, aqui, selecionar um espaço público obrigatoriamente adaptado, que é aquilo que a gente conversou, da questão arquitetônica, tanto dos banheiros quanto das rampas, e a questão do texto alternativo nas divulgações digitais. E também a hashtag para cego ver com a audiodescrição. Inclusive, vou colocar aqui com audiodescrição, para não esquecer. Isso também é muito importante. Então, o que vocês acham dessas medidas de acessibilidade do projeto? Vocês acham que contempla legal? Contempla. Então, fechou. Então, vamos lá. O desenho, só um minuto. Pode falar. Para atender as medidas de acessibilidade, uma edição, exemplo, né? Agora, fugindo um pouco do que a gente está construindo e pensando nas minhas coisinhas. Uhum. Se a gente colocar aqui em uma edição de todas as edições que a gente vai fazer, uma edição é especial e só nessa edição vai ter o intérprete, já atende ou tem que ter em todas as edições? Isso vai muito de como você vai justificar isso. Eu recomendo que tenha em todas. Porque pensando em acessibilidade mesmo, é mais acessível que tem em todas. A não ser que o último evento seja um evento especial dedicado a essa acessibilidade. Aí você pode justificar assim. Mas eu recomendo fazer em todas. Né? Hã? Normalmente o intérprete de Libras, né, não é uma pessoa só, porque eles revezam de tempos em tempos, assim, até quando a gente vai em shows, em eventos, a gente percebe que não é sempre o mesmo intérprete, que eles revezam entre eles por conta do tempo ali, né, tem uma questão de sindicato trabalhista também, de formas que atuam, assim, então você tem que pensar também que você vai contratar mais do que um intérprete de Libras, dependendo do tamanho do evento, até mais do que 2, 3, sei lá. E eu vou dar um exemplo, aqui na Batalha dos Ceais. A primeira que a gente fez, a gente negociou com a intérprete, a gente falou, ó, a gente tem R$1.000 por edição, e aí ela falou, não, então, e como a batalha ela é mais rápida, a batalha não dura muito tempo, e eu falei, ó, você só vai fazer o período da batalha.
se tiver pocket show, você não precisa fazer. E aí ela falou, não, então eu faço todas as edições. Mas, geralmente, para a batalha de rima é sempre 2. É sempre um para cada MC ou revezando. E aí, para eventos maiores, como a Tainara falou, quanto maior a duração, mais intérpretes vão ter. Mas para uma batalha, dá para colocar 2 intérpretes, porque também não é um evento que vai durar muito tempo. Por exemplo, a batalha, se você fizer bem feito, uma batalha começa às 8 e termina às 10. Isso a gente está falando de uma batalha de modalidade X1, né? Porque se, por exemplo, for uma batalha de duplas ou algo assim, já não dá 2 intérpretes, seria mais. Mas o que a gente está construindo é uma batalha de X1. Uhum. Então eu recomendo colocar em todos, mas também vai de acordo com o seu orçamento. Tem isso também. E aí você pode justificar também isso. Colocar, como o orçamento não comporta intérpretes para todos os dias, nós vamos fazer um dia dedicado. Ou você pode colocar em outras coisas. Por exemplo, minha contrapartida vai ser uma palestra. Então eu coloco o intérprete de Libras nessa palestra. Ou até uma contrapartida de formação de acessibilidade. Por exemplo, tem um projeto da banda de metal dos meninos. E a gente estava pensando muito como que vai colocar acessibilidade, porque até para quem ouve é difícil de entender o que eles cantam, para ser sincero. Eles mesmos falaram isso. E aí a gente ficou pensando, até pelo clima do evento, e o deles não ia ter mais show. Então vai ser um álbum. Eles decidiram que vão lançar álbum e não vai fazer show ao vivo. Então, beleza. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai dar uma oficina de acessibilidade cultural para os profissionais envolvidos do projeto. Então, todos os músicos, toda a equipe técnica vai ter uma oficina, vai participar de um curso que vai formar os profissionais em acessibilidade cultural. Isso também é uma medida de acessibilidade. Quem fez a minha primeira oficina lá em março, que foi a oficina gratuita, que foi pela Paulo Gustavo, a medida de acessibilidade desse projeto, como era uma linha de R$3.000 por projeto, muito baixa, o que eu coloquei de acessibilidade? Uma aula só dedicada à acessibilidade cultural. Então, se eu não me engano, eram 5 aulas e uma aula era só sobre isso. Então, a gente já matou a formação de profissionais capacitados, entendeu? Então, fica a dica também para você, Lai, caso o seu problema seja a questão da verba, porque isso vai acontecer também. Às vezes, as coisas não são baratas. E a gente tenta sempre pagar bem o profissional, né? Porque a gente já está cansado de ser explorado nesse Brasil. Então, fica aí a dica. Então, vamos para o quando, família. Vamos pensar aqui o quando. E eu já vou passar algumas dicas para vocês. A pré-produção, a gente vai esmiuçar isso nas outras aulas, tá? Nas aulas que a gente vai falar sobre o cronograma propriamente dito, mas a gente tem que, nesse quando, é mais ou menos uma ideia de quanto tempo vai durar nosso projeto. Então, pensando que é um projeto que a gente vai ter que falar com várias cidades ao mesmo tempo, são 3 ou 4 cidades aqui, deixa eu dar uma olhada. São 4 cidades que a gente vai ter que trabalhar, certo? Então, a gente vai ter que enviar ofício para 4 secretarias diferentes, vai ter que fazer visita técnica antes dos eventos em 4 cidades diferentes, e não achem que vocês vão fazer uma visita técnica preliminar e uma no dia antes do evento. Vocês vão fazer pelo menos umas 5, assim, ó, brincando por cima. Então, pensar em toda essa logística, todo esse tempo, né? Então, o que é a pré-produção? É tudo que vai acontecer antes da divulgação oficial e do dia do evento. Então, todas as contratações, visita técnica preliminar, planejamento de comunicação preliminar, compra de equipamento, criação e entrega dessas artes de divulgação, contratações finais de equipe que você colocou como a contratar no seu projeto. Tudo isso é no quando, é na hora de você esmiuçar o seu tempo, o seu projeto. E dica que eu dou para vocês, não trabalhem com cronograma redondinho. Então, o meu artista, o show dele é das 7 às 8. E aí, no cronograma,
das 6 às 7 tem um artista também. E vai atrasar. Já falo agora. Geralmente eu coloco uma janela de 30 minutos entre uma atração e outra. E quando eu posso, eu coloco até mais. Para não ter esses problemas de atraso, porque atrasa. E aí, outra dica que eu dou para vocês que vão trabalhar com artistas, vocês vão pensar o projeto de vocês. O artista, o show dele é das 7 às 8 horas. A partir das 7, já está contando o tempo de show dele. Então, se ele não entrar no palco às 7 e entrar às 7h30, às 8 horas ele vai sair do palco. E ele perdeu 30 minutos de palco. Por quê? Irresponsabilidade dele. E aí, gente, é vocês falarem com o artista, negociar. Falar, você tem esse tempo e a partir desse tempo você vai perder tempo de palco. Uma dica que eu dou para quem é DJ e toca para outros e vai fazer um evento e vão ter vários MCs no seu evento e você vai ter que discotecar, fazer a parte de DJ para esses MCs. Não pede pendrive, porque pendrive dá merda. O pessoal do Circuito Paulista, o que eles fazem? Eu acho que uma semana antes eles abrem um drive, o técnico de som e o DJ residente, eles abrem um drive, pedem para todos os MCs subirem os beats nesse drive. E no Circuito Paulista, a MC que chega com o pendrive na mesa do DJ não sobe no palco. E eu amo isso. Quando eles me falaram isso, eu falei, é isso, eu estou a produtora aqui que Elemento está adotando esse mesmo modelo a partir de hoje. Inclusive, Brandini, minha DJ oficial da produtora, você nunca vai ter esse problema com o MC, tá bom? Que a gente vai abrir um drive para eles uma semana antes. Se você tiver com o MC. Igual as suas dançarinas. A gente está com as dançarinas do baile da Brandini. Elas mandaram a música que elas vão dançar, faltando um mês já está na mão da Brandini o som. Porque é isso. Porque se ela chegar... eu estarei com o drive ali na hora, e se chegar no dia, elas chegarem com o pendrive, esse pendrive não funcionar, azar. Não vai subir no palco, vai dançar com a música que a Brandini quiser. Pendrive passa vírus, e às vezes você nem sabe que tem vírus no seu pendrive. Sabe? Exato. Amiga, os meus você pode confiar, porque eu sou técnico de informática, eu tenho que ter pendrive em bom estado. Eu tive que comprar 3 pendrive de 16 GB só para backup. Mas eu não vou fazer você conectar o meu pendrive. Você vai ter um drive lá com o que eu precisar que você abra de som. Então, outra dica para vocês, tá bom? Na hora de pensar e planejar este projeto de batalha, por exemplo, que vai ter o DJ e vai ter o pocket show. O MC que for cantar não vai poder chegar... É uma dica que eu dou para vocês, para evitar dor de cabeça. E para forçar o artista a se profissionalizar. Certo? Então, vamos lá de novo para o quando. Então, vamos lá. O primeiro mês. Vamos lá. Pré-produção. A gente ainda não vai esmiuçar tudo, tá bom? Vai ficar de lição de casa para vocês. Pré-produção, então. Pensando que é um projeto que vai lidar com vários ofícios de liberação e não vai ser só em uma cidade, vai ser em várias cidades, eu acho que pelo menos uns 2 meses, 2 a 3 meses, porque tem cidade que você tem que enviar o ofício com 90 dias de antecedência. Eu acho melhor 3 meses. Então, eu ia falar isso, uns 3 meses de pré-produção, para na primeira semana de projeto você já ter os ofícios prontos. E assim, falar para vocês, família, ofício não é difícil de fazer na era da IA. Eu que faço ofício estou com 10 anos, 2015, na minha época era horrível fazer ofício, porque eu não tinha uma IA para fazer. Eu tinha que pegar modelo do Google, perguntar para quem já trabalhava com isso, ver se a linguagem estava... Hoje em dia você manda lá na IA, você dá o prompt, ele vai montar com uma linguagem bonita. Se for o sistema Undoc, que várias cidades adotam, no próprio site do Undoc, vou até mostrar para vocês aqui, você pode usar a IA. Aqui, ó. Deixa eu compartilhar a guia para vocês. Aqui, ó, meu inbox. Vou abrir aqui, ó, uso do espaço público. Tudo isso aqui de texto, que é o meu ofício, quando eu abri o primeiro, eu tive que colocar nessa caixinha de texto aqui. Aqui, ó, melhorar, é que tá sem o zoom, mas tá, melhorar o texto com o revisor inteligente. Então, hoje em dia, se eu quisesse, eu já podia ter feito por aqui. É que eu já tenho um prompt para ofício bonitinho lá no meu Gemini.
Eu tenho um gen do Gemini que é só para isso. Então eu não precisei usar por aqui. Mas é fácil de fazer ofício hoje em dia, tá? E aí aquela dica, pesquise cidade por cidade, porque aqui em Salta é o sistema UNDOC. Tem cidade que não usa o sistema UNDOC. Tem cidade que você tem que ir lá no poupa-tempo, preencher o formulário. Tem cidade que você tem que ir direto na secretaria. Então, isso também tem que estar nesse nosso planejamento do plano. Então, vamos pensar aqui, que a pré-produção, então, vão ser 3 meses. 3 meses. Então, o primeiro mês, a gente pode colocar aqui ofícios de liberação, espaço, porque aí é tanto a parte de escrita e envio de ofícios. Aí, e antes dos ofícios, a gente tem que fazer o quê, família? Visita técnica para definição dos espaços. E aí vai ser o seu produtor local, produtor de campo, que vai fazer isso. Ele que vai lá fazer visita técnica. E depois a gente vai falar sobre o que é preciso numa visita técnica. Mas, assim, o básico. Ponto de energia, estrutura e condição de banheiro e a questão de temperatura do espaço. Se você fizer esse checklist, você já matou tudo. Porque você tem que saber se o ponto de energia vai comportar seu evento, você tem que ver se aonde você vai montar o seu palco dá para ser um palco ali, se é plano, local, né? Você tem que pensar na questão do seu local, se é muito quente ou muito frio, dependendo da época do ano que você for fazer. E você tem que ver as condições estruturais do local, né? Se o palco tá bom, se o banheiro tá bom, todos esses pormenores. Dica que eu dou: comprem um teste de voltagem. É uma tomadinha que vocês vão pagar R$5, se bobear até menos. É isso aqui, ó. Plugue chaveiro de tomada. Meu, R$15 você compra isso aqui, ó. Você colocou na tomada, ele vai acender se é 220, 110. Por não ter um desse, eu já perdi uma caixa de R$1.000. Porque eu não fiz o teste de energia, liguei a caixa que estava na chave 110, eu liguei na tomada 220 e queimou a minha caixa. Eu nunca mais recuperei essa caixa, porque ela queimou feio e para arrumar ela eu ia ter que comprar uma nova. Então, aí depois enfim. É uma dica que eu dou para vocês: teste de voltagem. Checklist. Então, deixa eu voltar aqui para o esqueleto de vocês. Vamos lá. Então, visita técnica e definição. Vou colocar aqui preliminar, porque essa não vai ser a primeira nem a última. Quer dizer, essa vai ser a primeira, mas não a última, certo? Aí o ofício de liberação. Aí as contratações finais, porque são aqueles profissionais que você deixou como a contratar lá na sua ficha técnica. Planejamento de comunicação. Beleza. Segundo mês. Vamos lá. Visita técnica preliminar após aprovação dos espaços selecionados. E depois que aprovou, você vai lá, faz outra visita, porque às vezes o espaço que você queria não tem data ou não foi liberado, você tem que ir atrás de outro. Então você faz uma nova visita, depois que foi aprovado. Aí você vai comprar equipamento, Tá certo. Que mais, família? Tem coisa ainda. Eu já estou vendo aqui na minha colinha. O que vocês acham que está faltando? Tem pelo menos uma coisinha aqui que está faltando. Umas duas, vai, põe aí. O que vocês acham que está faltando nesse segundo mês de pré-produção? O material de divulgação entra? Entra, com certeza. Então, criação das artes de divulgação. Reuniões, entra. Entra também. Reuniões de equipe técnica.
técnica. Aí aqui, se o projeto já não estiver definido na inscrição, curadoria de artistas convidados. E aí o terceiro mês, gente. O que vocês acham que dá para fazer no terceiro mês de pré-produção? Aí eu acho que já dá para começar a fazer a divulgação, né? Boa, pré-divulgação do E projeto. nas escolas. Divulgação nas escolas. A contratação dos artistas que vão de fato participar no dia. Fechou, vou colocar aqui, contratação de artistas. Aliás, a divulgação nas escolas é na parte da produção. Depois eu vou explicar o porquê. Mais alguma coisa? Vou colocar aqui, então, o que faltou. Visitas técnicas finais. E faltou mais uma coisa. Que faltou aqui no segundo ou primeiro mês e que a gente deveria ter definido aqui no último mês de pré-produção. O que vocês acham que está faltando aqui? A contrapartida? Ainda também. Mas tem mais uma coisa. Que é transporte. Pensando no transporte de van, que a gente vai fazer o transporte da equipe inteira, então aqui a gente tem que fazer planejamento logístico da equipe. E aqui, contratação da empresa de transporte. Se a gente vai pegar uma van, é uma empresa de transporte, né, que vai emitir essa nota de transporte. E aí, família, a contrapartida, ela não tem um local exato do seu projeto para acontecer. Você pode fazer sua contrapartida antes, durante ou depois do seu projeto. O que vocês acham? O que vocês querem fazer antes, depois ou durante? Depois, eu acho melhor. Depois de finalizar o circuito? Beleza, então. Então a gente vai deixar... que é mais interessante fazer antes, pensando na possibilidade da oficina de escrita criativa auxiliar nessa batalha, né? Na nossa aplicação. É tipo encerramento, né? Tem um ponto também. E agora? Vocês são a equipe de produção. E aí? Eu acho melhor antes, porque já divulga, igual a Tainara falou. Estou falando de divulgação também do evento, as oficinas, com preparação do MC, quem quiser participar. É um bom ponto. Então, antes ou depois? Pensando na divulgação e também em preparação dos MCs. Podemos fazer antes? Temos. Então, fechou. Então, aqui nesse terceiro mês, então, a gente vai fazer a abertura das inscrições para a contrapartida. Aí aqui a gente define primeira semana, ou melhor, isso aqui, gente, dica que eu vou dar para vocês. A gente faz no final do segundo mês, última semana, e aí no terceiro mês a gente encerra. Vamos lá. Encerramento das inscrições. Opa, última semana. Aqui é a última semana também. E aí, família, agora a gente vai para produção. Então, o que é a produção? É tudo que vai ser executado. Opa, produção. Aí vai entrar, primeira coisa, então, a contrapartida, né? As aulas, vão ser 4 aulas, vai ser uma aula por semana ou vai ser igual a esse curso que a gente está fazendo, uma aula por dia?
Não, tá aqui, definido uma por semana. Então, beleza. Uma por semana. Então, fechou. Realização. Produção são quatro batalhas, são 4 meses de produção. Vamos colocar aqui 4 meses. Olha o toque de organização. Produção, 4 meses. Aí o 4º mês do projeto, vamos lá. Realização da primeira, da aula 1, vai para facilitar 1. Aí aqui eu vou colocar todas as aulas, tá? São as 4. Depois a gente formata isso aqui bonitinho. Opa, aula 4. Isso uma por semana. E aí, junto disso, a gente vai fazer, na primeira semana, aquela divulgação nas escolas, né? Então, vamos lá. Divulgação presencial nas escolas da cidade 1. Certo? Aí aqui, a partir da segunda semana, que é a aula 2, a gente pode colocar divulgação oficial da primeira batalha nas redes. E no último final de semana, realiza... Vou escrever tudo errado, ele vai corrigir depois. Realização da primeira batalha. Beleza. Aí aqui, o que a gente vai fazer? Vai repetir isso para mais 4 meses. Então, a gente vai dar um Ctrl+Czinho, Ctrl+Vzinho, vai só adaptar. Aí aqui não vai ter as aulas, né, da contrapartida, porque elas já aconteceram. Então, aqui, aqui e aqui. Na cidade 2. E faltou coisa aqui, tá, gente? Eu deixei passar algo na produção que é muito importante. Eu vou deixar como pegadinha. Vamos ver se vocês percebem isso até a hora que eu terminar de fazer isso aqui. Segunda. Tá faltando uma coisinha em todos esses meses aqui, nesses 4 meses de batalha. O local, no caso. Hã? O local ou não? Não. Mas tem a ver com o local. Porque o local a gente já definiu aqui antes, então já está definido isso. Mas tem a ver com o local das batalhas. 1, 2, 3, é isso mesmo. Aluguel da tenda, não sei, algo assim. É o quê? O aluguel das tendas. O aluguel das tendas está aqui na compra de equipamento. Cadê? Compra de equipamento. Aí entra tudo. Visita técnica. Visita técnica, boa, meu querido, é isso mesmo, visita técnica, família. Lembra que eu falei que visita técnica, mesmo depois da visita técnica final, tá aqui, vocês ainda iam fazer visitas técnicas? Então, um dia antes do evento, é bom fazer uma visita técnica no local. Só para garantir, porque às vezes um dia antes deu um curto-circuito no gerador do espaço. E aí? Aí você chora, já começa a avisar todo mundo, gente, vai ter que adiar, e liga para cá, e liga de lá, e o produtor fica maluco. Mas é isso. Como eu disse antes, tudo certo, nada resolvido. Então, vamos aqui, ó. Visita técnica final antes do evento. E aí você coloca aqui em tudo. É só uma perguntinha. Até 2. Não precisa exatamente ter aquela planilha assim, fazendo a planilha, você está fazendo assim. Tá legal, tá bacana. No projeto, como a gente está digitando, pode ser feito assim, eu tenho que fazer naquela planilha. Tem que fazer a planilha, a gente vai fazer ela nas próximas aulas. Isso aqui é só o esqueleto do que vai se tornar. Isso aqui é o esqueleto daquela planilha, por exemplo. Antes de passar para a planilha, antes de passar para o cronograma bonitinho, a planilhinha, a gente tem que ter isso aqui. Entendeu? Você já faz, a gente faz no Word ali tudo, depois vai pondo para lá, tudo bem. Isso mesmo. Porque é bom você fazer antes, porque aí na hora que você for passar, já passou, por exemplo, algum tempo e você já maturou essa ideia na sua mente. Sim. Isso acontece muito. De você pensar o projeto
Por isso que eu falo, na hora, se você quer participar, por exemplo, da PNAB ou do PROAC, e aí vou dar um exemplo, não é a realidade, porque eu não lembro, o PROAC esse ano, inclusive, foi uma bagunça, né, as datas, que era para ter aberto há meses atrás. Mas vamos pôr que você quer participar de um edital que abre todo ano em julho, vamos pôr assim, em julho do ano. Você tem que começar a escrever seu projeto em março, Sim. meses antes, porque aí até julho você já teve todo o tempo de sentar, dormir, sonhar com o projeto. Aí você trampou com um profissional que você viu que é melhor e encaixa mais nesse projeto, você vai lá, adapta. Então, por isso que geralmente eu começo a escrever o projeto meses antes. E aí, você tendo esse esqueleto, antes de passar tudo para a planilha, para você fazer a inscrição, você não tem que ficar editando a planilha, editando o projeto final. Você só vai editando aqui o planejamento. Entendeu? Sim, entendi. E se esquecer algo, já, entendeu? Já coloca ali. Exatamente. Vai lembrando. Isso mesmo. É isso mesmo. Então, por exemplo, o edital é em julho. Em março até maio é o meu esqueleto. Aí em junho eu escrevo o projeto mesmo. Para em julho, quando abrir o edital, eu só fazer algumas adaptações de acordo com o edital, né? Porque eu sempre trabalho com os projetos com base no edital do ano passado, porque a gente não sabe como é que vai ser o desse ano. E não muda muito, né? Geralmente muda o valor de verba aqui, outra coisa. Então, tem essa certa previsibilidade, né? Então, isso aqui por isso que eu chamo de esqueleto, porque ainda não está feito, né? Só que o corpo mesmo, que é o texto, é a planilhinha bonitinha, é o cronograma bonitinho, é o texto de apresentação, a justificativa, os objetivos, as metas, plano de trabalho, toda essa parte mais densa, que seriam as nossas veias, a nossa pele, os nossos órgãos, ainda vão ser feitos, mas se não tiver o esqueleto que segura tudo isso, aí a gente não tem projeto, entendeu? E também é isso, essa questão de facilidade de editar depois, que é mais fácil você editar aqui no esqueleto do que editar lá o projeto já finalizado, porque você edita aqui, você editou uma equipe técnica, uma pessoa da equipe que você colocou. Dependendo de como tiver a sua apresentação, você vai ter que mudar esse texto também, porque você citou aquela outra pessoa. Então, por aí vai. Tá bom. E também, outra coisa que eu vou falar para vocês, tudo isso aqui vai ser esmiuçado. Isso aqui, por exemplo, esse cronograma vai ser detalhado, é bom detalhar um pouco mais, e também você vai ter que fazer um plano de trabalho em cima desse cronograma. Para a hora que você estiver executando seu projeto, você ter o seu checklist. De tal profissional vai ter que fazer a visita técnica em tal local, em tal espaço. Então, isso aqui é para a gente começar a ter um norte de como que vai ser o nosso projeto. É aquele momento que você está tirando a ideia, o seu sonho, e colocando no papel, e é aquela hora que você vai começando a encontrar as dificuldades. Sabe? Aqui... eu quero fazer isso, mas vai ficar muito caro, então vamos diminuir alguma coisa no meu projeto. Igual teve um camarada meu que o projeto dele é de circo. E era um projeto lindo, só que ele queria comprar impressora 3D, fazer impressão de coisa 3D, de biodegradável, e fazer impressão com plástico PET. Só que aí você vê que é um projeto de 20 mil para o edital municipal. Não dá para fazer isso. Metade do projeto é só para aprender a usar essa impressora 3D específica que usa plástico PET. E aí você vai ajustando o projeto, né? Mas, enfim. Então, a produção, gente, a gente fechou, então, com o primeiro mês de produção, que é o quarto mês do projeto como um todo, porque o projeto, então, ele bateu de 1 a 7 meses. E aí, o sétimo mês, que seria a pós-produção. Aí, a pós-produção, gente, é toda a parte que geralmente eu estou sendo pago no projeto de vocês para fazer também, que é a prestação de contas, a juntada do clipping, e pagamentos finais, agradecimentos finais, dependendo do projeto. Tem projeto que faz um evento de encerramento, por exemplo, então a confraternização do projeto é aqui na pós-produção. Então, geralmente eu coloco na pós-produção, né?
os pagamentos finais, porque às vezes tem profissional que vai receber durante o projeto inteiro, ou, por exemplo, você fez um projeto e aí faltou alguns, e aí a conta bancária, por ter o dinheiro lá parado por meses, gerou um saldo. Tem edital que fala para você exatamente como que você tem que usar esse dinheiro. Você tem que fazer a aplicação e não sei o que, não sei o que tal. Se eu não me engano, o PROAC tem essa regra. É que como o PROAC faz um tempinho que eu não participo, desde o meu burnout, etc., eu teria que ler exatamente o manual de prestação de contas deles de novo. Mas a PNAB, por exemplo, ela é mais branda. Então, o que a gente faz? O projeto de R$10 mil, que durou 6 meses, ele rendeu, sei lá, R$50 ao longo desses meses. Esse dinheiro, o que eu vou fazer? Eu vou emitir uma nota de pós-produção, uma nota de produtor executivo, com o serviço de pós-produção do projeto, e aí eu recebo esses R$50, uma nota fiscal de R$50 de pós-produção, e aí você zera a conta bancária. Porque, claro, todo final de projeto a conta tem que estar zerada. E a conta que você vai usar no projeto é a conta do projeto, não pode movimentar mais nada que não seja esse projeto. Então, eu quero participar do PROAC e do edital municipal, então vou ter que ter 2 contas. O PROAC, se eu não me engano, ele exige que seja a conta do Brasil, do Banco do Brasil, então tem mais essa particularidade. Agora, a PNAB, você pode abrir outras contas, por exemplo, uma que eu gosto é o PicPay, pela simplicidade e facilidade até de aprovar a conta para receber valor alto. Porque, às vezes, você abre uma conta digital e ela não está ativada para receber um valor acima de 10 mil, acima de 20 mil. E edital são valores altos. E aí, tem secretaria que, se enviar o dinheiro e o dinheiro voltar, você perdeu o projeto. Aí vai da secretaria também, né? Então, vamos lá. Pagamentos finais. O clipping final. O que é o clipping, família? Alguém gostaria de responder? Ou posso falar? Alguém aí sabe o que é o clipping? Bem, já que ninguém falou, eu vou falar. O clipe, gente, é juntada de todos os documentos, todas as fotos, tudo que comprove que seu projeto aconteceu. Lista de chamada de inscrição de oficina, foto do evento, feedback dos profissionais do evento, uma coisa que a gente vai começar a seguir um padrão agora da produtora, agora que a gente começou com bastante projeto, todo final de projeto eu vou enviar um formulário para todo mundo que trabalhou, deixar um feedback. Falar, gostei disso, não gostei disso, acho que poderia melhorar assim. Isso também é bom colocar no clipe final. Você mandou a agenda do seu projeto para divulgação da prefeitura e saiu no site da prefeitura. Printa e copia o link. Não só copia o link, porque às vezes o link sai fora do ar. Dica que eu dou para vocês. Eu já perdi clipping de projeto que eu contei só com o link, o site saiu fora do ar e eu perdi a comprovação. E teve site que mudou de hospedagem e aí perdi também tudo. Então, dica que eu dou, além de você copiar o link, tira print quando for site. Instagram, a mesma coisa, tira print. O designer mandou numa pastinha todas as artes do projeto. Anexa essa pastinha também no clipe final. Pagamento final, clipe final, relatório final. E aí também eu presto esse serviço de prestação de contas, então eu pego todos os pagamentos, tudo de clipping, o relatório que o proponente vai preencher para mim ao longo do projeto. Então, por exemplo, aqui são 4 eventos, né? Não, são 4 eventos, 4 batalhas. Ao final de todas as batalhas, eu vou enviar para o proponente um relatório de execução de projeto, para ele falar, o evento aconteceu em tal dia, em tal hora, com tal público, com tantos profissionais trabalhando nesse dia. Para depois, quando eu for fazer o relatório geral, eu já ter essas informações. Porque é muito mais fácil eu mandar na semana após o evento, quando a memória está fresca, do que falar para ele preencher esses 4 formulários no final do projeto. Então, aqui eu vou juntar tudo e fazer o relatório final e enviar para a comissão, ou enviar para o proponente e enviar para a comissão. Certo? E aí, família? Aí quem vai ficar de lição de casa para vocês, tá bom? E claro, aqui no 7º mês, né, o que não pode faltar, mas eu sempre coloco, prestação de contas. É meio óbvio, mas é sempre bom colocar, né? O seguro morreu do quê? De velho.
Então, gente, vai ficar de equipe de lição de casa para vocês, tá? Fazer o quem, o porquê a gente vai fazer depois, tá bom? A gente vai fazer junto quando a gente estiver fazendo a nossa justificativa. Isso vai ser na próxima aula. E na próxima aula eu vou explicar o porquê do porquê não ser agora, tá? Não se preocupem. O quanto, gente, vocês vão ter que fazer também de lição de casa, pensando que o fomento que vocês vão pegar é 50 mil para fazer esse projeto. Então, vocês vão montar a ficha técnica de vocês, pensar os profissionais, e vocês vão depois dividir, não só entre profissionais, mas também entre transporte, compra de equipamento, tudo que for de orçamento. Vocês vão pensar num fomento de 50 mil, tá bom? Combinado essa lição de casa para vocês? E assim, não é obrigatório, vocês não precisam me entregar essa lição de casa. Isso é para vocês treinarem. Então, vocês não precisam fazer, mas é bom que faça para vocês pegarem em prática. Certo? Até quem já trabalha com edital é bom sempre estar revisando. Eu mesmo não paro de aprender, mesmo trampando aí há 10 anos, estamos aprendendo e estou revisando coisa que eu já sei toda semana, gente. Pode falar, Bia. Então, dá uma forcinha no edital que abriu para São Paulo aqui. Vai fechar dia 21. Eu queria ter tempo. Nossa, eu queria. Mas, ó, Fala sobre ele, dá uma olhadinha lá rápido, aí depois você fala, olha, as metas, tem algumas coisinhas lá bem embaçada. Olha, se for revisão, talvez eu consiga fazer na semana que vem. Porque essa semana eu não consigo por causa das aulas, né? Eu tô dando aula de manhã, aí à tarde eu tô cuidando dos projetos que eu tenho que finalizar e do circuito. E é muito doido. Fazer festival de 4 dias, gente, é aquilo, tudo certo, nada pronto. Eu estou na justificativa já fiz o objetivo, descrição, objetivos específicos, agora estou na justificativa, e depois eu vou indo metas, que eu acho que vai descendo, aí você tem as metas que você pretende alcançar, entendeu? Aí depois eu vou para isso aí, ó, fichas e tudo. E hoje à noite é 3 horas da manhã que eu durmo e tudo. Eu te entendo. Velho. Eu te entendo. Eu tô com... Olha, só para Itu eu devo estar com uns 3 projetos para finalizar. Em Indaiatuba eu tô com 2. E hoje eu peguei um para Sorocaba. Nossa. Que a artista vai preencher o formulário. Está preenchendo agora enquanto eu estou dando aula. E você viu que prorrogou para a Lei Rouanet audiovisual, né? Ah, eu vi. Nossa, eu falei, fiquei louca, viu, para fazer, mas falei, não vou dar conta. E posso te dar uma dica? Você já tem um captador de recurso? Alguém que saiba vender para esse? Não tem mais e-mail aí que, né? Mas aí eu quero entrar com pessoa jurídica, MEI, né? E aí eu tenho que mandar meu portfólio para ver se é aprovado, entendeu? Não quero entrar com pessoa física, porque pessoa física, aí se o patrocinador vai ver lá na ficha, pessoa física já vai torcer o nariz. Então, ele foi reprovado que eu mandei meu portfólio artístico, não aquele portfólio de produção, entendeu? Então, deu uma misturada, eles negaram. Aí eu ia fazer com pessoa física, depois eu falei, não desisti, porque o tempo estava muito em cima, fechou dia 31. Aí eu vi que abriu para audiovisual, entendeu? Continuou aberto para audiovisual. Aí eu falei, olha, entendeu? Dá para fazer. Aí eu vou mandar um portfólio como produção, né? Produtora cultural, mas assim, diferenciado, para ver se eles aprovam, que daí eu entro com o meu MEI, entendeu? Como pessoa jurídica, para o valor do projeto ser maior, e o patrocinador também olhar com outros olhos, né? Sim. Então, e uma dica que eu te dou, que é uma dica que me deram também, já busque, já tem a empresa no Paint e o captador também. Porque tem muito projeto de Rouanet que até passa, mas aí a galera não consegue captar o recurso. Mas pelo menos se está aprovado, tem editais que, por exemplo, a Ambev abriu edital que quer projeto já aprovado na lei de incentivos. Então, se eu tivesse aprovado agora uma ideia, uma história, eu mandava para a Ambev, música sertaneja e tudo mais, cerveja. Música sertaneja é cerveja. Aí o pessoal do sertanejo deita e rola, né?
Nem que rola na cerveja. Aí eu falei, poxa, cadê o projeto já aprovado na Lei Rouanet? É uma hora de eu pegar e enganjar. Eu não tenho. Então, muitos editais já aceitam né, o projeto já aprovado. Só querem aprovado já na lei de incentivo, exigem. Isso que eu ia falar, eles até exigem que esteja aprovado. Exigem, né? Então. E também vale, perdido, né? vale muita experiência. Eu sou do tipo que abriu o edital, dá tempo de eu fazer o projeto, mesmo que eu não passe, eu vou fazer inscrição. Manda bala. Para pegar a experiência de participar de edital. Entendeu? Aí eu participo de pequenininho aí, do interior. Não, mas você está certo. Aí eu vou aprendendo, né? Exatamente. É isso. Então, família, vai ficar essa lição de casa para vocês, tá bom? Mas pensa lá, professor, tá? No que eu falei. A gente vê. Pensa no que eu falei do projeto de São Paulo. Tem que ter uma ficha técnica que tem que preencher lá, longa. E a gente se alguém quiser pegar, fica aí o convite, ó, galera, ao vivo aqui, ó. Para ajudar, porque ele tá bravo, viu? Primeiro eles descartaram os MEI, coitadinho dos MEIs. Não aceita MEI, entendeu? Já quebraram as pernas das pessoas ali. Mas então é isso, família. Eu vou já mandar aqui o link desse arquivo para vocês, tá bom? Lá no grupo. Cadê aqui? Um link editável, né? E não adianta eu mandar o link não editável, porque aí vocês vão trabalhar nesses documentos. Vocês podem fazer uma cópia também, tá? A lição de casa, então, é finalizar esse projeto. Vou colocar aqui, ó. Sem reduzir o tamanho do projeto, vocês têm que definir o quem e o quanto que está no esqueleto de hoje. Beleza? Vamos lá aqui. Turma da noite. Sem reduzir vai ser difícil, hein? Pensando que já pensei em várias reduções. Eu tentem não reduzir. É igual eu falei para o pessoal da manhã. Tentem não reduzir. Tá bom? Porque o de vocês tem... o de vocês é em várias cidades. Então, só do fato de você não fazer em uma cidade, já aumenta o escopo do projeto, né? Então, pode ser que realmente o de vocês tenham que reduzir. Vou dar essa passadinha de pano para vocês. E aí, família, na próxima aula, então, amanhã, tanto na turma da manhã, para quem precisar fazer de manhã, quanto na turma da noite, a gente vai falar sobre a apresentação, a justificativa, o público-alvo e os objetivos, tá bom? Como são criações de textos, não vai dar para fazer igual hoje, da gente criar tudo junto, bonitinho, o texto, porque se for para fazer os textos junto aqui ao vivo, eu teria que dedicar um dia inteiro só para fazer essa aula, que é a apresentação e justificativa. Mas, o que eu vou fazer? Eu vou passar as dicas gerais de apresentação, como falar bem do seu projeto, como justificar e defender o seu projeto, como fazer até uma pesquisa de público-alvo. Às vezes você não... beleza, hip-hop, a gente trabalha com jovens de periferia. Tá, todos os projetos de hip-hop que vão concorrer com o seu vão falar a mesma coisa. Assim, batata, família. Eu que faço um monte de projeto, eu posso garantir para vocês. Mas você pode trazer números, vocês podem trazer especificidades, é a palavra bonita do dia. Por exemplo, a produtora Quinto Elemento, desde quando a gente era coletivo, há 6, 7 anos atrás, o nosso público sempre foi majoritariamente feminino. Então, a gente tenta trazer isso nas nossas justificativas, nos nossos projetos, nosso público-alvo, enfim. E também os objetivos, porque os objetivos, você tem que pensar, principalmente as metas. É que tem muito edital que mistura, e tem edital que você tem que colocar o objetivo e a meta também, né? O objetivo é algo mais geral, mais até filosófico, dependendo de como for, e a meta é algo mais quantitativo, você tem que ter números. Meu projeto pretende alcançar 150 pessoas. Isso é uma meta quantitativa, que na hora de prestar contas, você tem que ver se você bateu esse número. Então, a gente vai falar disso amanhã, tá bom? E lembrando que, a partir de agora, o que a gente falar vai ser em cima desse projeto que a gente começou, que é a Batalha de Rima. Tudo bem? Vou até trazer outros exemplos, mas eu vou sempre tentar deixar em cima desse projeto, que é o projeto de circuito de batalhas de rima. Beleza?
Alguma dúvida? Beleza. Essa aula que você gravou, você vai estar disponibilizando também pra gente? Vou sim, família. Eu só não vou conseguir disponibilizar já amanhã. Eu vou fazer igual o curso, que ao final do curso inteiro eu disponibilizo tudo de uma vez. Então, a oficina de vocês vai acabar na sexta-feira, dia 14. Então, entre o dia 15 e o 16, eu vou fazer a revisão desse conteúdo dos vídeos, né? Ver se não deu nenhum erro. Vou subir no YouTube e na segunda-feira eu já mando, na segunda-feira no mais, segunda-feira à noite, a gente já enviou para vocês o link dos vídeos lá do YouTube para todo mundo assistir. Tá bom? Tá bom, perfeito. Então é isso, meus amores. E sobre certificado. Não vai dar tempo de eu pegar a lista de presença de todo mundo, todas as aulas. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer no final do projeto. Como a gente tem a gravação das aulas, eu consigo saber quem que estava ou não nas aulas. Então, no final do projeto, a gente vai fazer um formulário de avaliação para vocês falarem o que vocês acharam da aula e também vamos enviar o certificado para todo mundo, tá bom? Então, não se preocupem que vocês vão poder usar o certificado dessa oficina no portfólio de vocês. E é isso, meus amores. No mais, bebam água, bom descanso e até amanhã. Até amanhã. É isso, tchau, tchau. Tchau, tchau. E não se esqueçam de se apresentar lá no grupo. Valeu. Boa noite, Pedro. Até amanhã. Obrigada, gente. Boa noite.